Bom dia, Mateus capítulo 25, 1 a 13. Mateus capítulo 25, 1 a 13. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Muitas seitas ditas cristãos ou pseudo-cristãos dizem que o inferno não existe. Eles alegam que Deus, misericordioso, piedoso, bondoso, e o inferno são dois elementos incompatíveis. Como é que um Deus bondoso pode mandar pessoas para o inferno? Eles só falam no céu. Porém, a Bíblia é incontestável, a Bíblia é intransigente, a Bíblia é consistente no que tange à existência do céu e do inferno. Na Bíblia, a palavra céu e seus termos afins aparecem 84 vezes, até mais. E sobre o inferno? 99 vezes. A Bíblia fala claramente para nós: existe o céu, onde há vida eterna, existe inferno, onde há o castigo eterno. O Mateus capítulo 25 nos traz 3 parábolas. E essas 3 parábolas falam a respeito da salvação e o galardão que os salvos, aqueles que vão entrar no céu, ou já entraram no céu, vão ganhar diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parábola é sobre a salvação, que nós acabamos de ler. Segunda e terceira são parábolas referentes ao galardão que nós, crentes, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vão receber no céu. Então vamos primeiramente estudar a primeira parábola. Eu vou apenas ressaltar alguns aspectos interessantes encontrados em cada parábola devido à escassez de tempo que nós temos. Em primeiro lugar, deixa eu resumir essa primeira parábola que nós acabamos de ler. Havia 10 virgens. A Bíblia já classifica que as 5 eram imprudentes, insensatas, e as demais outras 5 eram prudentes, sensatas. E a diferença entre esses 2 grupos é que um grupo não preparou o óleo, enquanto o outro grupo o preparou. Todas as 10 tinham candeias, só que um grupo não tinha óleo, o outro grupo tinha preparado óleo de reserva. Como o noivo demorou para chegar, as 10 madrinhas estavam com sono e acabaram dormindo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que vocês levassem em conta. Porque não foram apenas as 5 insensatas que dormiram,
mas todas elas dormiram, até as prudentes. Bom, chegando à meia-noite, alguém grita: o noivo chegou, acordem, acordem. Às 10 acordam. Só que as insensatas que não tinham preparado óleo, estavam com suas candeias já quase apagadas. Então se viraram as prudentes: olha, dá para vocês emprestarem um pouco do seu óleo? E as sensatas falaram para elas, responderam: não dá, não dá para dividir com vocês. É melhor vocês comprarem na cidade. E as 5 foram comprar o óleo. E nesse ínterim o noivo chegou, as 5 que tinham preparado candeias e óleo, conduziram o noivo, entraram na festa e a porta se fechou. Quando então as 5 voltaram, bateram na porta: Senhor, Senhor, deixa a gente entrar. Aí o Senhor mostrou sua cara pela janela, viu assim: eu não conheço vocês. E assim termina a parábola. Quem são essas 5 virgens insensatas? Quem elas representam? Bom, nós temos 7,1 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. Dessas pessoas, dizem, segundo estatísticas, 230 milhões de pessoas são crentes, são cristãos. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que todos esses 230 milhões de pessoas são realmente salvos? Porque é comum a gente colocar no currículo, sei lá, no resumê, onde há pergunta sobre a religião, a gente colocar o cristianismo. Será que todos aqueles que colocaram o cristianismo como sua religião são verdadeiramente salvos? Eu acho que não. A Bíblia nos fala a respeito disso. Há muitos que têm forma, muitos que têm a cor, muitos têm listras de cristão, mas não são cristãos. Então, essas 5 virgens insensatas representam aquele famoso grupo: parece, mas não é. Aqueles que falam em Deus, aqueles que louvam ao Senhor, glória a Deus, aleluia, é misericórdia de Deus. Mas no fundo do coração, eles não acreditam na existência nem do céu e nem do inferno. Não acreditam na ressurreição, não acreditam na vida eterna. Eles só acreditam no que ele vê, do que eles sentem, do que eles possam tocar. Eles acham que o mundo termina quando a gente morre. Não existe vida além da morte. Não existe esse negócio de vida eterna. Morreu, acabou. Próximo slide. Por isso, no versículo 5, próximo, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. O que significa adormecer? Você sabe muito bem que na Bíblia o verbo adormecer significa morrer, morte física. Essa parábola nos declara que, seja você incrédulo ou crédulo, seja você cristão ou não cristão, todos nós morremos. Todos nós vamos experimentar a morte física. Portanto, tanto as virgens sensatas e insensatas, prudentes e imprudentes, todas elas morreram. Essas 5 virgens insensatas são como o joio, a parábola contada no capítulo 13 do mesmo livro, Mateus. Aquele joio plantado pelo diabo, pelo nosso inimigo, enquanto os trabalhadores dormiam. E o Senhor falou assim: deixem que eles cresçam juntos, até a colheita, até o último dia, até o dia do julgamento final. Quando então todos se levantaram novamente e se apresentarão diante de mim. Assim, eu vou mandar amarrar o joio em feixes para ser queimado. Depois, vou mandar juntar o trigo e ser guardado
no meu celeiro. É a parábola que a gente conhece e se encontra no capítulo 7. Essas 5 virgens insensatas também representam aquele mesmo grupo de falsos cristãos que naquele dia, diante do Senhor, reclamam da seguinte forma: Senhor, a gente não profetizou em Teu nome? A gente não expulsou demônios em Teu nome? A gente não realizou milagres em Teu nome? No entanto, o Senhor nos deixa aqui fora da festa? O que Jesus falou para eles? Nunca os conheci. Próximo slide. Como é que a parábola que nós acabamos de ler nos fala? Versículo 11 e 12. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, o noivo: a verdade é que não as conheço. São 2 parábolas semelhantes, tem mesmo significado. Jesus falou categoricamente: não os conheço. E o noivo também falou para as virgens insensatas: não as conheço. São aqueles falsos cristãos, falsos mestres, falsos profetas, que se dizem salvadores, usam e abusam do nome do Senhor Jesus Cristo para encher suas próprias barrigas. Buscam apenas a prosperidade terrena. Eles não creem no retorno, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No fundo do coração deles, como eu falei, eles acreditam que a vida além da morte não existe. Quando a gente morre, acabou. Acabou. A parábola continua, próximo slide, no versículo 9, no 8, versículo 8, as virgens insensatas, então, pedem um pouco do óleo que as sensatas tinham preparado. Daí, elas respondem, as insensatas: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. O que significa esse óleo, irmão? O que significa esse óleo? Esse óleo significa evangelho. Esse óleo significa salvação. Aquelas que não creem na vida eterna, não se preparam. Mas quem acredita na vida eterna, no céu, o galardão que vai receber, se prepara. Aceitou o Senhor Jesus Cristo. Aceitou o Evangelho. Como eu falei para vocês, todos nós morremos. Mas um dia nós vamos ressuscitar. E nós vamos apresentar diante do Senhor. Aí é que as insensatas perceberam: nossa, então isso era verdade. A gente pensava que tudo isso era mentira. É verdade. Daí olharam para as salvas: dá para você me emprestar um pouco da sua salvação? Elas negaram: não dá. Você não quer vender sua salvação para mim? Não dá. É como se 2 irmãos, ou amigos, digamos assim, brasileiros, planejam viajar para os Estados Unidos. Vão até o aeroporto, em Guarulhos, e entregam seus passaportes a quem está no outro lado do balcão de check-in. E a moça lá vira, folheia o passaporte e diz assim: o senhor não tem visto americano? Enquanto o outro amigo tinha visto americano. Então este que não tinha visto americano olha para o seu amigo: ô amigo, dá para você emprestar seu visto americano aí, rapidinho? Arranca a folha que tem, a página, vou colar aqui, mostra para ele, depois eu devolvo para você. Ou, dá para você vender seu visto americano para mim? Ou, onde é que se compra visto americano aqui no aeroporto? Querer emprestar salvação, ou tomar emprestado a salvação, querer comprar com dinheiro salvação é tão
inconsistente, tão incoerente, quanto querer tomar emprestado visto de um país, ou querer comprar com isso. Por isso as sensatas disseram para elas, não dá. Olha, vão comprar óleo para vocês. Isso, na verdade, é uma forma de Deus apontar a imprudência dos materialistas. Qual é o principal slogan dos materialistas? Com dinheiro dá para resolver tudo. Esse é o slogan deles. Em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer ocasião, situação, dinheiro resolve tudo. As virgens sensatas estão tirando sarro delas. Olha, para comprar então. Você não falou que dinheiro resolve tudo? Para comprar então, a entrada para o céu. A parábola não conta, mas eu acredito, eu chego à seguinte conclusão, que essas virgens imprudentes foram comprar o óleo, voltaram acho que 100. Porque era noite. Muitas pessoas vivem aqui na terra, pensando que a morte é o fim para todas as coisas. E enquanto a morte não chegar, dinheiro resolve tudo, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Vocês conhecem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Daí as virgens insensatas que não conseguiram entrar na festa nupcial, começaram a inventar desculpa, uma desculpa inválida. Mas o senhor tinha que falar para nós quando iria voltar. Se o senhor tivesse falado a hora certa, o dia certo do seu retorno, a gente também teria preparado o óleo de reserva. Mas isso não é uma desculpa válida, sabe por quê? Porque tanto nós crentes, quanto descrentes, quanto nós crédulos, incrédulos, todos nós não sabemos quando vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que ele também não sabia, somente Deus saberia, Deus Pai. Então isso não é uma desculpa válida. Nem você, nem eu, ninguém na terra sabe quando vai acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, salvação não é alguma coisa que você pode deixar para amanhã. Aceitar o Evangelho, aceitar Jesus Cristo, não é alguma coisa que você possa deixar, sei lá, quando eu tiver 70 anos, quem sabe, ou quando eu estiver muito doente, né? Aí eu peço para Deus para me salvar. Não é isso, gente. Porque o fim tem dois caminhos, né? Para a gente chegar ao fim. Ou Jesus vem, ou você morre. E ninguém sabe quando Jesus virá. Pior ainda, ninguém sabe quando você vai morrer. Independentemente da faixa etária em que você se encontra, quando Deus chamar, você vai. É irresistível. Só semana passada nós tivemos 3 falecimentos. Não pensa que porque eu sou mais velho do que você, vou morrer antes que vocês. Portanto, aceitar Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida e cultivar sua fé de ressurreição, de vida eterna, é algo que você tem que fazer urgentemente. Não deixar para depois do culto. Eu faço questão que, se você ainda não aceitou Jesus de verdade, com o seu coração, faça isso agora. Vamos passar para a segunda parábola. Como eu falei para vocês, a segunda e a terceira parábolas falam a respeito do galardão que aqueles que conseguiram entrar no céu vão receber de Deus. Agora, se você interpretar essas duas parábolas incorretamente, você pode cair no erro doutrinário. Por quê? Vocês conhecem a segunda parábola, que é a parábola dos talentos. Havia 3 servos, um recebeu 5, outro recebeu 2, o último recebeu 1 talento. Os 2 primeiros trabalharam muito,
conseguiram lucrar mais 5, mais 2 talentos. O terceiro era preguiçoso e inútil. Ele cavou um buraco no chão e enterrou o talento e pronto, acabou. Quando o patrão retornou, todos os 3 tinham que prestar conta a ele. Os 2 primeiros foram elogiados. Puxa, vocês trabalharam muito. Enquanto o terceiro, ele foi duramente repreendido. A priori, se a gente não interpretar corretamente essa parábola, parece que salvação se ganha através de obras. Porque os 2 que trabalharam muito enquanto viviam aqui na terra, produziram muitas boas obras, praticaram muitas boas obras e foram devidamente recompensados. Puxa, vocês trabalharam muito, então vão entrar no céu. E você, o terceiro? Você não fez quase nada, rapaz. Então você vai para o inferno. Aparentemente, nós podemos cair nesse erro doutrinário de que a salvação se ganha não pela fé, mas pelas boas obras praticadas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, por favor. Nos dizem claramente: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia fala claramente que não é pela prática de boas obras ou pelo número de boas obras que você pratica que você é qualificado a entrar no céu ou desclassificado. Não, é pela fé. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você ganha a vida eterna. João capítulo 3, 16. Portanto, essa segunda parábola não pode ser interpretada dessa maneira. Não é porque os 3 são chamados de servos, todos eles são salvos, não. Apenas os 2 primeiros são salvos, o terceiro não é. Não é. Então, por que eles são chamados de servos? Irmãos, veja bem, quem não é servo de Deus aqui na terra? Quem é que não recebe recursos vindos de Deus aqui na terra? Existe alguém entre nós, cristãos ou não cristãos, que não usufrui do sol? Tem alguém aqui na terra que não usufrui da chuva que vem do céu? O Deus que criou o universo inteiro nos dá recursos. O ar que a gente respira vem de onde? Vem de Deus. A chuva, o sol, recursos naturais que nós extraímos do solo, de onde vem? Quem é que inventou tudo isso? Quem é que criou? Deus. Deus dá recursos aos seres humanos, independentemente da religião em que ele crê. Todos nós somos servos, na verdade. Só que quem recebeu 5 e aquele que recebeu 2 eram salvos, aceitaram Jesus, Senhor Jesus Cristo. Eles creram no retorno do seu dono, patrão, seu Senhor. Enquanto o terceiro, ele não acreditou. E esse ele não vai voltar. E mesmo que volte, eu só vou apresentar, devolver para ele um talento que ele me deu. Porque os 2 creram que um dia o dono voltaria, que eles tinham que prestar conta com ele. Eles trabalharam duro, trabalharam, serviram, porque eram salvos, porque criam na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras. Bom, e o que significam esses 5 talentos a mais que o primeiro conseguiu produzir como lucro? O que significam esses 2 talentos a mais que o segundo servo conseguiu produzir como lucro? O que significam esses talentos? 5 talentos e 2 talentos a mais. O que significam isso, irmão? Significam o tesouro que os 2 conseguiram acumular no céu. Irmãos, quando Jesus voltar novamente, o lucro que nós vamos apresentar diante dele não são os materiais que nós acumulamos aqui na terra, que são perecíveis, que se estragam. Deus eterno, Ele está interessado nas coisas que têm valor eterno. Naquele dia, no último dia, no julgamento final,
Se é que nós temos alguma coisa para apresentar a Deus, não é uma loja, 2 lojas, 3 lojas a mais que você conseguiu ampliar, não é isso. É o que você conseguiu acumular lá no céu que vai ser apresentado. Deus está interessado nesse tipo de lucro, nesse tipo de produto, nesse tipo de resultado. E por que a parábola diz que o terceiro enterrou? Muito simples. Porque esse terceiro não estava interessado em acumular nada lá no céu. Ele só estava interessado em acumular suas riquezas aqui na terra, no chão, no solo. E ao ver os 2 servos amigos sendo elogiados pelo dono, ele ficou com inveja. Aí ele inventa desculpa, mas o senhor é muito não sei o que, tal, né? Aí está aqui o talento que... Mas Deus não está interessado no produto terreno, Ele quer tesouro do céu, que tenha valor eterno. Por que posso afirmar isso com tanta certeza? Porque, versículo 27, próximo, por favor, diz o seguinte: então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. O que isso significa? Irmãos, eu não sou economista, mas meus conhecimentos gerais me permitem dizer que o banco é uma instituição a qual você confia seu dinheiro, e o banco investe seu dinheiro em empreendimentos. E com isso gera lucro. E uma parte desse lucro gerado, ele devolve para você que é cliente, sob forma de juros. Estou correto? Em outras palavras, você como cliente, ao confiar seu dinheiro ao banco, você está participando na produção do lucro, de maneira indireta. Você não é o agricultor, trabalhando na lavoura, tá? Você não é o dono de uma indústria, mas ao emprestar seu dinheiro ao banco, você está indiretamente participando da produção de lucro. Era isso que Deus estava querendo dizer para aquele terceiro servo. Ô rapaz, você pelo menos tinha que fazer alguma coisa indiretamente para gerar lucros. Há tantas instituições filantrópicas aqui na Terra, só no Brasil eu perco conta. Há tantas igrejas, verdadeiras igrejas de Deus, fazendo tantas boas obras de caridade, de assistencialismo, missões. Você, no mínimo, devia ter dado sua contribuição a essas entidades. Você podia ter oferecido, sei lá, um trabalho voluntário, nem que seja por, sei lá, meia hora por semana, por mês. Você deve ter feito alguma coisa, devia ter feito. Isso serve de lição para nós crentes também. Você não está num campo missionário, longínquo, lá no meio da mata amazônica, no coração da África, mas aqui, estando aqui, trabalhando no seu ramo profissional, você pode muito bem diretamente participar na produção de lucros que têm valor espiritual eterno, contribuindo, de vez em quando participando das jornadas missionárias, orando por eles. Há mil e uma maneiras de você participar na produção de coisas que tenham valor eterno. Então era isso que Deus quis dizer por meio dessa parábola aos servos. E o que aconteceu com ele? Ele foi chamado de servo mau, negligente e inútil. Você vai ranger seus dentes nas trevas. O que significa? Inferno, irmão. Inferno. Lago de enxofre. Abismo. Tártaro. Como vocês queiram chamar. Irmão, o lucro que você tem que gerar, o produto que você tem que gerar, aquele que você vai apresentar diante de Deus, é o tesouro que você acumula no céu.
Deus está interessado nesse tesouro, que tem valor eterno. Você começa com 5 lojas, aí a rede se ampliou e agora você tem 10 lojas. Aí você vai, oh Deus, o Senhor me deu 5, olha, aqui tem 10 lojas. Não é isso que Deus quer. Você pode ter começado até com 5 e agora só tem uma. Mas se você acumulou tesouro lá no céu, que tem valor eterno, é isso que conta. Isso que conta. Passa para a terceira parábola. Próximo slide, por favor. Como eu já falei para vocês, essa parábola também, quando interpretada de maneira errônea, pode cair, né, como eu falei, no erro doutrinário. Porque vocês conhecem o julgamento das nações no último dia, no dia do julgamento final. Tá? À direita do trono do rei, né, ele coloca ovelhas, que são salvas, pessoas salvas. E à esquerda ele coloca bodes, que representam as pessoas que vão para o inferno, que não aceitaram Jesus enquanto viviam aqui na terra. Agora, se a gente interpretar erroneamente essa parábola, fica assim, né? Como se o rei retornasse e pedisse que o seu povo e todas as nações fizessem uma fila única, né? Aí, um por um, vem aqui na frente, ele tem um livro de registro, e olha lá e... qual é o seu nome? Jairo. Ok, já está aqui. Ah, você praticou muitas boas obras, meu filho. Então, você vai ficar à minha direita aqui, ó, a turma das ovelhas, tá bom, muito bom. O segundo, qual é o seu nome? Você tem outro, você também é chamado Jairo, é igual a ele, mas só que você não fez quase nada aqui na terra. Você vai para o grupo dos bodes. É assim que começa a parábola? Não. Mateus 25, por favor. A terceira parábola, como é que começa? O rei retornou, em versículo 33, claramente, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Antes de analisar cada caso, cada pessoa, o rei já sabia quem ia para o grupo das ovelhas e quem iria para o grupo dos bodes. Deus já sabia quem era salvo e quem não era salvo. E uma vez separado, né, esses dois grupos, aí o rei começa a recompensar cada um deles, reconhecendo as boas obras, embora pequenas, as boas obras que cada um que pertencia ao grupo das ovelhas praticou aqui na terra. Esse é o significado da parábola. Benditos de meu Pai, versículo 34 diz, vocês que são abençoados por Deus. Olhando para os bodes, diz assim, malditos, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, que estão no inferno. A separação é incisiva, clara, não há meio termo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Dependendo de quê? Se você aceitou Jesus ou não. Agora, há um aspecto interessante nessa parábola, porque o rei estava elogiando as ovelhas pelas práticas boas, né, pela prática de boas obras, né, deles, só que eles não se lembravam. Eles não se lembravam das boas práticas que eles tinham feito aqui na terra. Senhor, quando nós fizemos isso? Aí Jesus respondeu a eles, quando você fez a um dos meus menores, a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Como assim? Quando você deu um copo d'água a quem tinha sede, quando você deu uma roupa a quem tinha com que se vestir, quando você visitou um preso, quando você foi lá visitar um doente e você segurou na mão dele e orou por ele, quando você fez isso, você fez para mim. E todos isso, nós fizemos isso? Aí eu pergunto para vocês, por que os justos não se lembravam das boas obras que eles tinham praticado aqui na terra? Vocês que me respondem. Por que eles não se lembravam? Por uma razão muito simples, irmão. Quando você faz alguma coisa, por achar que é óbvio, por achar que é natural fazer isso, geralmente você não se lembra das coisas que você tinha feito no passado. Não é natural?
que o cristão faça isso? Não é óbvio que alguém que recebeu tanta graça de Deus faça isso? Uma vez minha esposa Érica comentou comigo, né? Vendo recém-casados com bebê no colo, tal, assim, com malas enormes, né? Trocando de fralda, tal, mamadeira, tal. E ela disse assim: eu não sei, Jairo, como é que nós conseguimos criar 4 filhos? Não me lembro mais. Eu devo ter trocado um monte de fraldas também, não é? Sim. Eu tive também muitas noites mal dormidas, não é? Sim. Eu também esquentei muitas mamadeiras, não é? Sim. Eu dei muitas gotinhas de Novalgina para os meus filhos quando tinham febre, sim. Só que eu não me lembro mais. Por que a mamãe não se lembra mais dos cuidados que ela prestou a seu bebê? Porque é óbvio. Porque a mãe acha natural que a mãe faça isso, em benefício dos seus filhos. Agora, quando você espera alguma coisa em troca, você se lembra. Eu me lembro quem que ainda não me devolveu o dinheiro emprestado. Passados 20, 30, 40 anos, eu me lembro, até a quantia exata. O cara me levou e não me devolveu ainda. Quando você faz alguma coisa, presta algum favor, e você espera em troca alguma coisa, algum benefício, alguma recompensa, você se lembra. Mas quando você praticar alguma boa obra, sem esperar nada em troca, sem recompensa, você fez porque tinha que fazer, era mais que obrigação, não menos que, sei lá, você não se lembra. E o que aconteceu com os justos? Agora, os injustos, ao verem justos sendo elogiados por Deus, começam a inventar outra desculpa que não tem cabimento, né? Mas nós também fizemos isso. Nós também damos água, não sei o que tal, não sei o que tal. Olha, mas eles fizeram isso não para glorificar Deus, mas para glorificar seus próprios nomes. Eles também ajudaram pequeninos, ajudaram órfãos, ajudaram idosos, devolveram o dinheiro que eles ganharam, como parte da responsabilidade social, mas tudo isso em nome da empresa, em nome da família, nome da clã, nome de clã. Não necessariamente dinheiro, mas a fama, popularidade, satisfação emocional egocêntrica, mas jamais para a glória de Deus. Não porque eles eram gratos pela imensa graça que Deus derramou sobre suas vidas. Porque eles não acreditam que Jesus voltará novamente. Eles não acreditam em vida após a morte. Eles não acreditam na ressurreição. Para finalizar, quem são esses alguns dos meus menores irmãos? Quem são esses pequeninos? Porque o que eles fizeram a esses pequeninos foram tão valorizados por nosso Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. Lucas 14, versículos 12, 13 e 14. A Bíblia nos dá a resposta. Descreve exatamente quem são esses pequeninos. Eu farei a leitura. Então Jesus disse ao que eu tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Irmãos, quem são esses pequeninos? São esses aí, pobres, aleijados, mancos, cegos, em outras palavras, aqueles que não têm condição ou oportunidade de retribuir o favor que você prestou.
E aquele irmão, mendigo, pobre, a quem você deu um copo de água, a quem você deu roupa, e você sabe muito bem que essa pessoa não tem condição de retribuir a você. Aquele pequenininho que você se encontrou numa jornada missionária, cujo nome você nem se lembra agora. Talvez seja o primeiro e último encontro que você vai ter com ele. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você deu. Se não deu nada, você segurou na mão dele e orou. Esse é o tesouro que você acumula no céu. Ele não tem condições de te dar nada em troca. Nem sabe dizer obrigado, porque nunca aprendeu a dizer obrigado. Porque não teve oportunidade de boa educação que você teve. Mas o que você fizer a esse pequenino, você terá recompensa devida. Por isso, a última frase aqui é muito importante. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. No último dia, no julgamento final, você vai recompensar, você vai receber a recompensa. Essa é a verdadeira recompensa que nós temos que almejar, irmão. Não é um elogio, não é aqui na terra, um dinheirinho a mais, a menos. Não é isso, gente. Não fique tão triste porque o cara não te agradeceu. Não fique tão triste porque, ao invés de agradecer a você pelo favor que você prestou, ele te dá um soco na cara. Deixa para lá, se ele não me matou, graças a Deus. Vai embora. Porque nosso Deus é tão bondoso, tão misericordioso, é que Ele anota tudo. Ele registra tudo em letras miúdas, até menores. Deixa eu usar português errado. Até as mais pequenas obras boas que você praticou aqui na terra, em nome dele, ele registra. Nem nós nos lembramos dessas obras, mas ele lembra delas. E cita diante de todo mundo: olha o que Jairo fez, olha o que Davi você fez, olha o que Fátima você fez. Todo orgulhoso, assim como um pai orgulhoso dos seus filhos, Deus todo orgulhoso pelos seus filhos. Olha, meu filho, o que você fez aqui, rapaz? Eu vou resumir e concluir o sermão desta manhã, irmãos. Há céu e há inferno. Há vida após a morte? Há. Há vida eterna? Há. Há castigo eterno? Há. Não deixe de aceitar o Senhor Jesus Cristo aqui, agora. E não despreze os pequeninos. Não menospreze as pequenas obras, porque Deus está anotando tudo que você está fazendo aqui na terra. Não para te castigar, irmão, que já aceitou Jesus, mas para recompensá-lo, para te entregar um grande galardão. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor, a palavra foi dita, proferida, e que Deus, Santo Espírito, nos ajude, para que essa palavra não fique só no ar, mas que penetre em nossos corações e faça nossas mãos e nossos pés agirem, cuidando dos pequeninos, servindo aqueles que não têm condições de nos retribuir com nada, porque nós sabemos que o galardão não vem deles, mas vem do nosso Deus Pai, misericordioso, bondoso, que está nos esperando lá no céu, ansiosamente. Pai, obrigado, porque nosso Deus é um Deus bonito, é um Deus bom, é um Deus que reconhece até as menores obras que nós praticamos aqui em seu nome.